Mas olha, o assunto agora é aposentadoria. Desde que a reforma da Previdência entrou em vigor em novembro do ano passado, são muitas as perguntas, são muitas as dúvidas do trabalhador sobre quando se aposentar e em qual regime. Para falar sobre a aposentadoria, nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o especialista em Previdência, o advogado Ney Araújo. Doutor Ney, seja muito bem-vindo aqui ao programa, viu? Um prazer estar aqui com você, Tigre, e vamos ver se a gente consegue aí passar bastante informações para as pessoas, porque realmente tem muita coisa a ser dita. O assunto é grande, né? É muito extenso. E por isso a gente tem perguntas hoje nossas aqui, perguntas do telespectador também através das redes sociais. A gente vai começar agora com uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram, o Instagram da TV Tribuna, que é o @TVTribunaPE. Dona de casa Janaína Gomes, ela pergunta assim, ela tem uma dúvida em relação à aposentadoria dela, né? Ela é deficiente. Então vamos fazer o seguinte, aqui no telão ela vai aparecer, doutor Ney, a gente vai ver o que ela vai perguntar para o senhor. Eu gostaria de saber como é que vai ser sobre a reforma da Previdência para o deficiente e coincidir do deficiente. Aí, porque tem muitos que não estão recebendo, que foi cortado, e eu gostaria de saber como é que vai ser. Bom, com relação a deficiente, pode ser físico, mental, nós temos duas situações. Tem aquele benefício que o pessoal conhece muito como LOAS. LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada. Aquele benefício que mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído, mas a mulher que atinge 65 anos, ou o homem, não é? Ou a pessoa com deficiência, aí não importa a idade, pode ser uma criança, tem direito a um benefício mensal de um salário mínimo, desde que a renda da família não seja superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Agora, existe a aposentadoria propriamente dita da pessoa com deficiência, mas aí exige-se do homem que tenha deficiência leve, que ele contribua pelo menos 33 anos. Se ela for moderada, 29. Se for grave, 25. Para a mulher, se a deficiência é leve, 28 anos. Se ela é moderada, 24. E se ela é grave, 20 anos de contribuição. Por idade, o homem se aposenta com 15 anos de contribuição e a mulher com 15 anos também, desde que o homem complete 60 de idade e a mulher 55, para as pessoas com deficiência, porque quem não tem deficiência, aí a regra já é outra. Já muda, a gente vai continuar aqui com as dúvidas. Me diz uma coisa, doutor, como é que funciona agora o cálculo da aposentadoria depois da reforma? Essa aí me lembra o professor Raimundo, aposentadoriazinha agora diminuiu. Bom, antes você tinha a regra geral, era a seguinte: você pega as contribuições de julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria e você exclui 20% das menores contribuições. Faz o cálculo em cima de 80% das maiores contribuições. E para cada ano você tem um aumento de 1%. Vamos dar um exemplo? Imagine que um homem pediu uma aposentadoria por idade antes da reforma. E ele tinha 15 anos de contribuição. Fez-se a média, foi encontrado R$3.000. Quanto é que ele iria receber? R$3.000. R$3.000. Mas ele só contribuiu 15 anos. Ah, então peraí, aí é diferente. Então, ele vai receber só 85%. Então, ao invés de receber 3.000, ele recebe o equivalente 2.550, tá certo? Agora vamos dizer que esse mesmo homem completou 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, mas depois da reforma, encontrada a média de 3.000, ele não receberia mais 2.550, somente 1.800. Então veja a diferença. De 3.000 era 2.550. Eu acho que em cima desse assunto, doutor, é uma pergunta que também muitas pessoas fazem e ficam tentando entender. Com a reforma da Previdência, a pessoa pode se aposentar com os benefícios anteriores à reforma ou não? Não tem, essa porcentagem ela tem que ser contabilizada de uma forma diferente? É muito importante, Tigre, você ter entrado nesse assunto aí, porque as pessoas não devem se aventurar em pedir uma aposentadoria sem assessoria
de um advogado previdenciarista, porque você pode levar um imenso prejuízo para casa. Quando eu digo um imenso prejuízo, eu não estou falando só aquele valor que você vai receber mensalmente, a diferença que pode ser 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais. Imagine você perder isso por mês. Agora imagine ao longo da vida. Você pode ter uma perda aí de 100, 200, 300, 400 mil reais. Essa pergunta é importante pelo seguinte: primeiro, o especialista ele tem que verificar se aquela pessoa, se ela se encaixa nas regras anteriores, certo? Bom, se ela se encaixa nas regras anteriores, ela vai ter uma aposentadoria integral, ela vai ter uma aposentadoria proporcional, ou ela vai ter uma aposentadoria com o desconto do fator previdenciário. Então, primeiro ele verifica isso. Se ela não se encaixar nas regras anteriores, então ele tem que ver nas regras atuais na qual ela se encaixa. E se ela encaixa em mais de uma, para verificar a qual será mais favorável. Porque a ideia qual é? Sempre levar o melhor benefício para casa. Não é verdade? Eu quero abrir espaço agora para uma pergunta do nosso Instagram. Tá? A gente já colocou o pessoal na rua, ainda tem mais. Vamos trabalhar. Tem as dúvidas mais frequentes. Vamos lá. Aqui essa pergunta veio no Instagram, é da Maria da Conceição. Ela pergunta assim, doutor: tenho um transtorno de pânico, faço acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Posso me aposentar por isso? Entra naquela história que o senhor falou agora há pouco, da pessoa que tem deficiência ou não? É algo semelhante ali? Bom, no caso dela, ela disse que tem uma doença, não é? Uma doença de ordem psíquica, não é isso? Então, ela poderá, se é contribuinte da Previdência Social, ela poderá ter um benefício de auxílio-doença se essa incapacidade dela for incapacidade temporária. Tem que provar isso. Tem que provar. E ela vai passar por uma perícia, entendi, certo? Entendi. Ela vai passar por uma perícia médica no INSS. Mas ela pode, então, se aposentar por isso? Vamos ver. Ou ela pode receber um benefício de auxílio-doença, ou ela poderá se aposentar por invalidez, que eles agora chamam de incapacidade permanente. Vai depender do grau em que ela estiver incapacitada para o trabalho, certo? Que ela só vai ter um desses dois benefícios se ela estiver incapacitada para o trabalho, se ela for contribuinte. Agora, esse benefício também, deu uma encolhida. Inclusive, aproveito aqui para dizer, você que estava em benefício de auxílio-doença, você que estava aposentado por invalidez, que o seu benefício foi cortado, não faça um pedido de um novo benefício sem antes falar com um especialista. Porque um novo benefício pode vir com um valor bem menor do que aquele que você recebia. Vamos pensar, talvez, num restabelecimento do benefício, para que você não tenha prejuízo. Essa já era uma dúvida frequente que a gente ia colocar aqui, o senhor já adiantou. Isso é muito bom. Uma coisa puxa a outra. Domina um assunto, né? Então, acho que uma coisa puxa a outra. Vamos para mais uma pergunta das ruas. Dessa vez é o vendedor ambulante Alexandre Maciel. Vamos ver que pergunta é essa. Boa tarde para todos. Eu sou ambulante, trabalho em rua, vendendo mercadoria, compro, revendo. Eu não pago, não contribuo com o governo, mas eu queria saber como é que eu faço para saber do meu direito, como eu posso me aposentar, né? Como é que vai ficar a minha situação? Trabalhador informal, né, doutor? Boa pergunta, boa pergunta. Inclusive, nós temos os contribuintes de baixa renda, que são aqueles chamados MEI, que são os microempreendedores individuais, ou a dona de casa de baixa renda, aquela que a família não tem um ganho superior a 2 salários mínimos e ela só tem atividade doméstica. Aliás, não serve só para a mulher, serve para o homem também. E essas pessoas contribuem com apenas 5% do salário mínimo. É a menor contribuição que há. E lá no texto agora da reforma está dito que deverá haver também uma situação para atender os informais. Mas ainda não tem a regulamentação. Só está lá no texto dizendo que deverá haver uma situação para os informais. Essa pessoa, ela quer contribuir, ela pode contribuir como um contribuinte autônomo, não é? Já que ela tem uma atividade remunerada, não é? Ou ela poderia até, se ela não tem essa atividade declarada, até fazer como facultativo. Mas aí a contribuição... Pelo que eu entendi, doutor, ele nunca contribuiu com nada, Nada, mas sempre continuou trabalhando. Ele quer saber esse tempo que ele não contribuiu com nada, se ele tem algum direito. Não, não tem. A não ser que ele vá ao INSS e comprove que ele tinha uma atividade autônoma
que o caracterizava como contribuinte individual. Mas aí ele só vai conseguir fazer essa prova com documentos. Por exemplo, Fica mais difícil, compra né? da mercadoria que ele vende, com notas, ou inscrição. Pelo que ele disse, ele não tem inscrição em lugar nenhum, certo? Vai ser bem difícil ele fazer essa prova. Agora, ele pode contribuir, porque tanto a pessoa contribuindo espontaneamente como obrigatoriamente, vai poder contribuir com o mesmo valor. Olha, alguma pessoa que trabalha em 2 empregos pode pedir o cálculo em cima desses 2 empregos ao INSS ou não? Eu te agradeço por ter feito essa pergunta, porque às vezes a gente traz tantas informações, né, que a gente tem que passar a realidade, a verdade, isso. não é? E essa foi uma boa notícia que saiu no meio do ano passado, porque há anos que os advogados brigam para que o INSS, quando vai conceder a aposentadoria, a pessoa tem 2 ou mais empregos, então ele pega a atividade em que ele passou mais tempo e considera aquela como principal. E as outras ele só considera a fração. E isso traz um prejuízo tremendo. Então essa briga, muitas vezes a gente ganhava na justiça. Mas agora veio a lei o ano passado e determinou que haja a soma. Mesmo assim, não quer dizer que você vai sair com essa soma lá feita no INSS, viu? Então é bom estar atento, é bom ter assessoria de um profissional para que você tire o seu melhor benefício. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Veio da Virgínia Lopes, no Instagram também. Tenho 55 anos de idade, 25 de trabalho. No ano passado eu fiz uma simulação e só restavam 5 anos para me aposentar. Com essa reforma, como posso saber agora o tempo? Bom, verdade que é exigido da mulher pelo menos 15 anos de contribuição, não é? Quando ela atingir 60 anos, que ela está com 55, 25 de contribuição, então ela terá contribuído 30 anos e terá idade de 60 anos, certo? Só que a idade da mulher agora está sendo exigida de 62 anos. Isso a partir da reforma da Previdência em novembro, mas não vai pular de 60 para 62. Então, até o ano passado era 60. Este ano, a partir do dia 1º de janeiro agora, passou a ser 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61, Entendi. 2022, 61,5, em 2023, 62. Certo? Certo. Então, tem que olhar a regra dela aí para saber na qual ela vai poder se encaixar. É bom procurar uma assessoria, né, doutor? É a mesma coisa de você estar com um problema de saúde e deixar de procurar um médico, não é? Ou precisar de construir uma residência e não procurar um engenheiro, o perigo da casa Verdade. cair. Olha, com quanto tempo a pessoa pode pedir aposentadoria integral? Quanto tempo de trabalho? Qual a idade também necessária? Olha, nós temos agora, dentro dessas regras de transição, por exemplo, aquele que no ano passado exigia 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, este ano passou a ser exigido 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para os homens, desde que a mulher tenha pelo menos 30 anos de contribuição e o homem tenha pelo menos 35 anos de contribuição. Essa relação de pontuação, às vezes o pessoal meio que confunde, né? Pontuação, Confunde. tempo de idade, tempo de serviço. Confunde. Por exemplo, quando eu disse, vamos dizer, o homem, 97 pontos, é exigido que ele tenha 35 anos de contribuição, certo, no mínimo. Então, 35 para chegar a 97, ele precisaria ter 62 anos de idade. Não é? Isso. Aí ele vai dizer, mas eu não tenho 62, eu só tenho 60. Bom, aí no caso, em vez de você ter 35, se você tiver 37 de contribuição, também você chega lá, tá certo? Não tem 62, não tem 62 anos, mas tem a pontuação adequada. Pontuação. Agora, a pontuação, ela sempre, o número de anos que você contribui, influi na sua idade. Por exemplo, Sim. Aí o homem diz, não, eu não tenho 62 anos e eu só tenho 57. Posso? Pode. Aí vai ser exigido que você tenha 40 anos de contribuição, que é a soma de 40 com 57, vai chegar lá nos 97. Fica um pouco tá mais certo? difícil, né? Mas chega lá. Agora, se ele disser, não, eu só tenho 30, mas tenho 67 de idade,
vai dar 97, mas aí ele não teve o tempo mínimo de contribuição exigido. Doutor, o tempo vai passando rápido, tem algumas perguntas muito importantes, como essa aqui, por exemplo, como é que funciona a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é bem importante porque pode aumentar em até 50% o valor da aposentadoria. Até mais, Arthur. Até mais de 50%? Até mais de 50%. Agora, veja só, cada caso é um caso, né? Para o pessoal não chamar a gente de mentiroso. Porque você pode ter um aumento só de 5%, de 10%, não é? Ou pode ter um de 60%, 70% ou até mais. Agora, primeira exigência, se você já está aposentado há mais de 10 anos, não vale esse tipo de revisão para você. Outra coisa, essa revisão vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que tiveram as maiores contribuições antes de julho de 94. Por exemplo, os bancários, eles sofreram uma dispensa maciça no início da década de 90. E a grande maioria não conseguiu uma recolocação nos termos que eles tinham anteriormente. Uhum. Então, é uma categoria que realmente pode ser beneficiada. Agora, isso vale para qualquer pessoa, tá certo? É só apresentar a carta de concessão a um advogado que ele, então, vai analisar com a pessoa se ela pode ou não se enquadrar nessa revisão da vida toda. Ainda melhor é que se ele tiver aposentado há mais de 5 anos, poderá obter esse retroativo de 5 anos. Já pensou? Passar a receber um valor maior e ainda botar uma boa grana no bolso dos atrasados? E merecido, né? Por trabalhar tanto, realmente recebe esse dinheiro no... É um direito dele, né? É um direito, não é? Doutor Ney, olha, agradeço muito a presença do senhor aqui. Esse assunto aí renderia, acho que um Ronda Geral inteiro, 1h30 de conversa. Ficaram algumas perguntas aqui para serem tiradas, mas é assim mesmo, né? O assunto, ele é assim, uma coisa vai levando a outra e as perguntas vão chegando. Bom, achei muito boa a dinâmica do programa, a sua competência, gosto muito dessa casa e estou à disposição para novas visitas. Com certeza esse assunto vai voltar à tona com o senhor. Muito obrigado. Doutor Ney. Obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde.